Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma parte. Agora chegou aí o regime, processo administrativo disciplinar. Ele faz parte do quê? Lá do regime disciplinar. Professor, o que é o processo administrativo disciplinar? É o famoso PAD, tá? É o famoso PAD, tá? Esse PAD aqui é para o cumprimento do preceito constitucional do devido processo legal, da ampla defesa, tá? Da ampla defesa, do direito ao contraditório que tem. Tá? Então, a Constituição Federal também ampliou esses princípios aí para os processos administrativos também. Então, é o processo, né? Ou seja, a lei vai traçar o que? O roteiro, detalhadamente como vai ocorrer o PAD, né? Roteiro. Né? Professor, como é que você sabe disso? Porque nessa minha experiência pública, uma das experiências mais negativas que eu tive foi exatamente isso, tá? Eu já fui presidente de PAD aí, tá? Muito ruim esse negócio aqui. Então, vamos embora. Disposições gerais, né? Vamos lá, capítulo 4, tá? A autoridade que tiver ciência de irregularidade é obrigada a comunicar o fato à Secretaria de Administração do município para apuração, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar assegurado ao indiciado devido ao processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Né? O artigo 191, nós temos vários pontos importantes aqui no nosso estudo. Primeiro, olha só, a autoridade que tiver ciência de irregularidade. Tá? Então, isso aqui, ó, autoridade, qualquer uma autoridade, tá, que tiver ciência de irregularidade, e se a gente olhar lá no estatuto, né, tem um dever funcional de comunicar o seu superior hierárquico. Você não é autoridade, você é um servidor normal, beleza, operacional. Você presencia uma irregularidade. No estatuto, lá no dever funcional, tá, um dever funcional, lá diz que você tem que comunicar o seu superior. O seu superior passa a ser o quê? Uma autoridade. Beleza, então todo mundo tem uma obrigação aí. Tá? Então aqui, ó, a autoridade, ele tem o dever de agir. Ó, dever de agir. Então ele não tem escolha, tá? Ela é obrigada, ó, obrigada a comunicar o fato, tá? O fato, né? À Secretaria de Administração do município, né? E a pessoa teve ciência e não comunicou. Aí ele está incorrendo em um crime, tá? Crime de prevaricação. É o prevaricação, tá? O que é o crime de prevaricação? A pessoa tinha obrigação de falar e não falou. Além de crime, né? A pessoa está cometendo também o quê? Uma infração. É uma infração administrativa, que será apurada de acordo com o PAD. Tá? E olha que coisa interessante. Então, o dever de agir. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no Poder Executivo é obrigada a comunicar o fato à Secretaria de Administração do município para apuração, mediante sindicância ou processo. Ou seja, mediante sindicância ou processo, são o quê? Os procedimentos administrativos para apurar esse vago. Sindicância para situações de menor potencial ofensivo, tá? Para menor potencial ofensivo ou para identificar a autoria do fato, e o PAD o PAD já é algo mais bruto, é para maior potencial ofensivo, ok? Claro, sempre assegurado ao indiciado, tá? O que é o direito ao contraditório, processo legal e a ampla defesa, né? Eu particularmente adoro esses artigos aqui, onde a gente tem vários conceitos, né? Ó, o ato que comunicar a infração disciplinar ou ilícito penal, a assessoria indicará um servidor estável do quadro permanente do órgão que qual pertence ao indiciado do acusado para compor a comissão, tá? Então ele vai indicar. Compete à Secretaria Municipal de Administração instaurar e promover sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apurar irregularidades. Ainda, supervisionar e fiscalizar o cumprimento das penas aplicadas pelo Poder. Então, cabe aí à Secretaria de Administração, né? Eu não sei, né? Está tendo uma tendência muito grande, né? Que essa atribuição aqui é uma atribuição de controle. Tá? Uma atribuição de controle, né? O que está acontecendo? Essa contribuição na esfera federal é CGU, né? Aí, ó. CGU, né? Que é da CGU. Na esfera estadual é a CGE, né?
certo? Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, e nós temos a Controladoria Geral do Município, né? Então, essas atribuições aqui, elas estão sendo repassadas para essas controladorias, porque são órgãos de controle especializados aí, tá? Então, no caso de Sorriso, essa atribuição ainda está na Secretaria de Administração. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e seja formulada por escrito confirmada a autenticidade, né? Altamente restritivo, né? Altamente restritivo, porque o cara aí não cabe denúncia anônima, né? Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada no próprio órgão ou entidade por falta de objeto. Bacana, né? Agora a gente vai falar da sindicância, né? A sindicância poderá resultar, né? Então tem a sindicância. O que é a sindicância? É um procedimento administrativo para apuração de irregularidades. Nós temos a sindicância e nós temos o quê? O PAD. Sindicância. Qual que é a sindicância? Para fatores menor potencial ofensivo. E o outro para maiores. Tanto é que o prazo de conclusão da sindicância é menor do que o prazo, a comissão, a constituição, as testemunhas é menor. O PAD já é algo mais bruto, né? O que vai poder resultar? O arquivamento do processo. Aplicação da pena de advertência ou suspensão até 90 dias. Olha aí. Então, a sindicância é um instrumento legal para propor a aplicação de advertência ou suspensão até 90 dias. Esse ponto aqui, né, você tem que marcar, é um dos pontos que, quando você estiver estudando para outros concursos, né, que normalmente, vou até escrever caneta vermelha, em outros estatutos, né, esse item aqui, eu digo para vocês que é até 60 dias. Tá? Então, para aplicação de 90 dias, vai ser o PAD. Né? Então, esse aqui é outra. Instauração de processo disciplinar. Professor, então o cara fez a sindicância, beleza. Então pode ter 3 situações. Por que o processo disciplinar? Porque no processo disciplinar, verificou que a conduta dele, que a infração dele está enquadrado na penalidade de demissão. Aí, ó, demissão. Então, se é demissão, né, a sindicância não tem a competência para aplicação. Né? Ó, pode ser demissão, ó, a cassação, de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição. A destituição tanto de cargo comissionado quanto função de confiança. Né? Então, lá no decorrer da sindicância, identificaram lá os autores, e a punição são essas 3 aí. Então, vai ser o quê? Vai ser um PAD, né? Esse cara aqui chama-se PAD. O prazo para a conclusão da sindicância será de até 30 dias. Aí, ó. 30 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo a critério da autoridade superior. Então, são 60 dias. Já o PAD são 60 mais 60, 120 dias. Encerrada a sindicância, caso a comissão entenda pela aplicação da penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias, deverá encaminhar o processo com o relatório final à autoridade superior, indiciando para aplicar a respectiva penalidade. Né? Aqui, ó, 30 dias. Então, como é que funciona isso? Né? Então, primeiro, tá, ocorre o que? A instauração. A instauração. Tá? Quem instaura? A autoridade. Ok? A instauração vai constituir o quê? A comissão, que vai conduzir os trabalhos. Beleza? Da comissão, ele vai ter o inquérito. O que é o inquérito? Vai ouvir as testemunhas, as partes, as provas, né? Depois, né? Ó, instauração, beleza? Comissão, tá? Da instauração da comissão, o inquérito. Isso aqui também serve para o PAD, você tem que saber disso, né? Ele vai produzir o quê? Um relatório. Tá? Circunstanciado e opinando. O que acontece? Aqui é o fim do trabalho da comissão. Por quê? A comissão não julga, quem julga é a autoridade. É aquela competência punitiva que nós vimos. A competência punitiva que nós vimos agora. Tá? Então, prefeito, penalidade, demissão. As autoridades, as demais, beleza? Então, se for até 30 dias, ele vai encaminhar o quem? Para a autoridade, que é o julgamento. Aí, ó.
O julgamento. Aí, para o julgamento, suspensão até 30 dias vai ser o chefinho do cara. Vamos passar mais aqui. Depois eu volto aqui. Olha só. É o chefinho, né? Ah, ok. Os demais vai para o prefeito, né? Beleza, então esse aqui é o chefinho lá da autoridade. Lembrando, né, que a sindicância aqui, especificamente para o município de Sorriso, ela pode sugerir a aplicação da pena até 90 dias, né? Até 90 dias de suspensão. Da sindicância poderá resultar, pô, isso aqui nós já vimos, cara, né? O arquivamento, beleza, ok. 30 dias, podendo ser prorrogado, ok. As penas serão aplicadas na ficha do servidor, com certeza. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou destituição do cargo e função sobre a obrigatória instauração do processo administrativo. Ou seja, ficou aí bem confuso, né? Bem confuso, né? Bem confuso, né? Por que está confuso? Há uma contradição aqui, né? Então, o que acontece aqui, né? Para corrigir isso, eu achei muito absurdo, né? Aqui, então aqui está dizendo na prática, né? Que, ó, até 30 dias, beleza? Vai ser o quê? A autoridade tem até 30 dias, ó, não 90 dias, né? Então, até 30 dias aí vai ser a autoridade, tá? Então, é a competência, e advertência e suspensão até 30 dias. Se no relatório final identificar que a sugestão da penalidade aplicada seja suspensão acima de 30 dias, seja demissão, destituição, cassação, aí vai ter que abrir o quê? Um PAD, tá? Um PAD. Um PAD. Então, você tem que saber o seguinte, tá? Ó, sindicância. Tá? Sindicância, beleza? Para advertência, isso cai. E suspensão até 30 dias. PAD. PAD obrigatório. Professor, por que PAD obrigatório? Professor, eu posso abrir um PAD para aplicar uma advertência? Pode, mas você é burro. Por quê? O PAD dá mais trabalho, é mais pessoas, é mais moroso, é mais tempo. Você tem que pensar pelo princípio da eficiência, da economicidade da administração pública, né? Mas pode. Tá? Então, o PAD vai ser para suspensão de mais de 30 dias, para demissão. PAD vai ser para cassação de aposentadoria ou disponibilidade, e vai ser para a destituição. Aí. A destituição de quem? De cargo comissionado ou função de confiança. Tá? Cargo comissionado ou função de confiança, ou PAD obrigatório. Tá? Então, isso aqui são o quê? Isso aqui chama-se... Eu acabei de escrever isso aqui para vocês, isso aqui tem que estar no caderno para vocês, é a questão da competência. Se há, tá? A competência aí, tem que saber isso, né? Tá? Tem que saber, cara, essas coisas caem. Eu tenho muita experiência na parte de gestão de pessoas aí, de estatuto do servidor público, né? Inclusive, eu estou louco para aprender aí direito do trabalho, processo do trabalho aí, para eu fazer as analogias, né, da CLT, para explicar os dois aí. Beleza? Fechou aí, ó? Tá, isso aqui, então, contradiz. Então, o artigo 196 é importante. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como crime ou contravenção penal, será repetida a cópia aos autos ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando transladado da repartição, né? Então, no final da sindicância, eu acho que na sindicância o estatuto deveria criar uma seção só para falar da sindicância, né? Acho que ficaria mais organizado, né? Se no decorrer ele verificou se houve um ilícito penal, ele manda para o MP, porque o MP ele é a autoridade aí para propor a ação penal, né? Beleza, né? Afastamento preventivo, tá? O que significa afastamento preventivo? Às vezes, abrir um PAD, por exemplo, né? E lá no local, e o cara está trabalhando. Somente a presença dele já atrapalha, né?
as investigações. Então ele faz o afastamento preventivo. A administração pública fala, olha, fulano de tal, você está sendo afastado por 60 dias. Por quê? Fica em casa. Para o quê? Para o processo PAD andar normalmente, para não ser influenciado com a sua presença. É claro que o cara recebe, porque ele não está indo no serviço porque ele não quer, porque ele está sendo afastado. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir na apuração da irregularidade, o superior hierárquico do indiciado, poderá, de ofício, determinar seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo que perdurar a sindicância ou processo administrativo disciplinar, né? Sindicância, 30 mais 30, processo administrativo, 60 mais 60, sem prejuízo da remuneração, ou seja, ele não vai deixar de receber, né? E agora, processo administrativo disciplinar, tá? E agora, aí, quais são as fases do processo? Ó? A instauração, eu já expliquei para vocês, só para passando rápido aqui, depois eu volto. Ó. Das fases do procedimento administrativo disciplinar, que aqui vai ser o inquérito, né? Onde vai ouvir as testemunhas, não sei o quê, vai ser citado as pessoas, papapá, né? Beleza? Aí tem o julgamento, tem o relatório, que é o do inquérito, e depois aqui o julgamento, né? Para ficar organizado, eu devia criar mais uma subseção aí, colocada do relatório da comissão, que é que ele fala, o relatório final e do julgamento, né? Mas vamos voltar aqui. Vamos ver cada uma dessas fases aqui, tá? Opa, vamos voltar aqui, vamos ler do PAD, ó. 199. O processo administrativo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada do exercício de suas atribuições no que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, havendo indício de autoria e materialidade da infração, né? O que é indício de autoria? Que foi o cara que fez. E a materialidade da infração? Que realmente houve infração, né? E aí é o seguinte, né? Então vamos lá. O cara está respondendo um PAD, está respondendo um processo civil e um processo criminal. Lá no processo criminal, o juizão conclui-se e sentencia pela sua absolvição. Por quê? Porque nega a autoria do fato e nega a materialidade do crime, ou seja, não houve crime. O que acontece lá no penal? Automaticamente cancela-se aqui o PAD. Tá? Estou fazendo o quê? A interligação dos assuntos, né? Então, lá no processo, então tem que identificar isso aqui. Então, esse aqui é o PAD. Vamos embora. Da instauração. Né? Da instauração, vamos lá. O processo administrativo disciplinar do Poder Executivo será instaurado pelo ato da Secretaria Municipal de Administração, beleza, né? Então, aqui é o PAD. Então, lembra-se da controladoria. E conduzida por comissão disciplinar. Professor, quais são os membros? 3 membros, cai em prova. Tá? Sob orientação do assessor jurídico, tá? Mais o assessor jurídico do município, sendo 2 membros dos servidores estáveis, podendo ser um indicado pela autoridade superior e outro indicado pelo secretário do órgão que integra o acusado, dentre de ocupantes de cargos efetivos superiores ou do mesmo nível do acusado. Então, o cara é de nível superior. O que acontece? Um cargo de nível médio não pode participar. Então, tem que ser do mesmo nível ou superior, tá certo? Ou do mesmo nível superior para ter igualdade, né? Igualdade aí, até de conhecimento, experiência. Então, esse artigo aqui é bonito, legal. A comissão terá como secretário um servidor efetivo ou não. Aí, ó, ou não. Nós sabemos que dos 3, 2 têm que ser efetivos, né? Um indicado pela administração e outro pode ser indicado pela secretaria que o cara está vinculado, né? Aí, designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair sobre um de seus membros, né? Então pode ser, né? Pode ser o secretário, né? Pode ser o secretário, um dos membros ou outra pessoa, né? Que não pode ser dos membros, né? Não poderá participar da comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, amigo, íntimo ou inimigo capital do acusado, denunciante da vida. Isso aqui é uma causa quê? De impedimento, né? O que acontece? A comissão tem que ser justa, então não pode só trabalhar de forma... Tem que parecer. Então, o que acontece? Está lá um parente, pô, o cara vai ser beneficiado, o inimigo, o cara vai prejudicar. Então, a comissão não pode ter esse nível de relacionamento com o indiciado. A comissão exercerá suas atividades com independência
e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. As reuniões e as audiências da comissão terão caráter reservado. Tá certo? O que é o caráter reservado? Somente aquelas pessoas que precisam participar, então não é público, na prova vai estar público, e serão registradas em atas, que deverão detalhar as deliberações adotadas. Então todas as reuniões deverão ser formalizadas. Por quê? Porque o PAD ele é um processo formalizado, não só o PAD, mas também a sindicância. Sempre que necessário, a pedido do assessor jurídico, os membros da comissão disciplinar dedicarão tempo integral aos seus trabalhos, ficando dispensados do ponto até a entrega do relatório. Com certeza, né? É um trabalho muito chato, um trabalho detalhado, por isso que que está acontecendo com prazo, com isso aqui, né? Por isso que essas competências estão saindo da administração e estão indo para a controladoria, as controladorias gerais aí, tanto de município quanto de estado, quanto da União. Estado e União já fazem isso. O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. 3, né? Ó, instauração, com a publicação do ato da constituição da comissão, defesa prévia, instrução probatória, defesa final e relatório, né? Então, isso aqui, ó, defesa prévia, tá? O que é defesa prévia, né? O que é defesa prévia? Então, foi lá, constituiu, né? Que constituiu lá, instaurou a comissão, vai ser notificado o indiciado para ele fazer uma defesa prévia dos fatos. Ali ele já pode negar os fatos, falando que não foi isso, que nega a autoria, nega a materialidade daquele fato, beleza, tá? Aí depois, ó, da defesa prévia, beleza? Aí vai aqui, ó, a instrução probatória. O que acontece aqui da instrução probatória? Da instrução probatória, o principal ponto aqui chama-se testemunhas. Ó, testemunhas. Salvo engano, são 5 testemunhas da comissão e 5 testemunhas do indiciado, né, que vai apresentar provas. Beleza? Esse aqui é o inquérito, né? Professor, depois que feito isso, tem a defesa final, que é o famoso alegações finais. O que acontece? Vai para o advogado do indiciado, ou do próprio indiciado, ou da outra pessoa que ali sujeitar, né? A falta de defesa técnica não prejudica o processo, isso já tem uma súmula vinculante, né? Ele vai colocar as alegações finais. Ou seja, o advogado vai pegar e vai fazer uma análise geral do processo e vai contrapor todas as provas, fazer todo o vinculamento. Depois disso, né, a comissão faz o quê? O relatório final, que aqui ele vai ter que propor a pena. Aí, um ato supermotivado. Tá? Um ato supermotivado vai ter que rebater as alegações finais e, finalmente, esse relatório final é encaminhado para o julgamento. Quem que vai julgar aqui? A autoridade competente, a autoridade, né? Ou o prefeito. Tá? O prefeito aqui tem aquela capacidade punitiva, demissão, por exemplo. Tá? Então tem que saber. Cara, isso aqui cai em todo concurso. Instauração, beleza, com publicação do ato, né? A instauração vai instaurar o quê? A comissão. E daqui vai ter os prazos. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar serão de 90 dias. Eu errei, tá? Eu errei, eu falei que é 60, perdão. Então é 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Aí, ó, admitida a prorrogação por igual prazo, né, atendendo a circunstância. Então, desculpa aí, viu, gente? Desculpa aí. Então, sindicância. Ó, sindicância é 30 mais 30. PAD, 90 mais 90, né? O que acontece? Durante esse período aqui, né, por decisão do seu chefe imediato, pode ter o quê? O afastamento preventivo do cara, né? O afastamento preventivo do indiciado aí, tá? Entenderam aí? 10. Ótimo, né? Pagando bonitinho. Gosto sempre da lousa, sempre legal. Subseção 2, tá? Fases do processo. Então, olha, a primeira, a instauração, a gente já falou, agora a gente vai aqui. Dessa aqui a gente vai falar, ó, da defesa prévia, da instrução probatória, da defesa final, que são alegações finais, e o relatório da comissão. Tá, vamos lá. Fases, né? O processo administrativo disciplinar compreende a fase cognitiva, instrutória, e obedecerá aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa ao acusado,
permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Tá? O que é isso? Para ele se proteger. Então, o que ele faz? Para se proteger, ele poderá invocar todo e qualquer meio admitido que prova. Então, ele pode fazer uma acariação, ele pode solicitar aí uma perícia, ele pode solicitar aí N meios de prova, né? Aí tem que ir lá no processo penal, né? O professor Marciano Xavier sabe tudo de provas, né? Os autos da sindicância integrarão o processo administrativo disciplinar como peça informativa, mas não configurar requisito prévio para sua instauração. O que é isso? O cara fez uma sindicância e percebeu que o cara lá é para aplicação de pena de 90 dias. Ou demissão. E aí essa sindicância vai ser apensado no PAD, até para ter uma referência da comissão. Quando os autos da sindicância concluir pela prática de ilícito penal, identificar um crime ali, por exemplo, corrupção ativa, passiva, peculato, prevaricação, né? Por não servidor, deverá ser encaminhada a respectiva cópia do Ministério Público para a propositura da ação penal. Nem precisava isso, né? Que a gente já tinha repetido lá, né? Muito repetitivo. O cara que fez esse estatuto aqui, com certeza deve ter sido um burocrata, ele quis mostrar serviço, né, cara? Só que ele não revisou. Tipificada a infração disciplinar, fez um famoso Ctrl+C e Ctrl+V danado, né? Tipificada a infração disciplinar, tá? A infração disciplinar, ou seja, o que ele feriu o estatuto, será formulada a acusação do servidor com a especificação dos fatos, a ele imputado nas respectivas provas. Então, tipificação. Então, isso aqui é o quê? A tipificação. Então, é instaurada a comissão, tá? E aí ela vai fazer a tipificação, ele vai fazer um papel, tá? Um documento, ele vai colocar aqui, ó, a infração disciplinar, ele desobedeceu, ele vai colocar os fatos, tá? E vai encaminhar para o cara fazer a defesa prévia. Ó, ao acusado será notificado pelo presidente da comissão para apresentar defesa prévia. Defesa prévia para ele rebater quem? A tipificação. Tá? No prazo de 10 dias. Isso aqui tem que saber, 10 dias, quando juntará e requererá provas, se entender necessário, rolamento máximo de 3 testemunhas, sob pena de preclusão, que é perda do direito, tá? Assegurado-lhe vista de cópias do processo e as suas expensas na repartição. Então, isso aqui é defesa prévia. Então, faz a tipificação do indiciado, encaminha para ele tem 10 dias para rebater. Muitas vezes, o que o cara escreve ali já encerra o processo. Eu já vi isso acontecer, né? Falei, não, rapaz, parece que foi eu, mas não foi não, foi fulano de tal, tá aqui as provas, pronto, né? Então ele vai rebater, tá, a tipificação a ele imputado e, além disso, né, ele vai requerer provas. Como assim requerer provas? Ele pode, por exemplo, solicitar à comissão que anexe como prova a seu favor o registro do ponto de tal dia, de tal repartição, que ali prova que não é ele, que ele não estava naquele momento, por exemplo. Beleza? Então ele vai requerer provas. Além de requerer provas, ele vai poder arrolar nessa defesa prévia, no máximo 3. Tá? Eu falei 5, né? Muitos estatutos colocam 3 testemunhas para a sindicância e 5 para o PAD. Então aqui é 3 testemunhas só, né? Sob pena de preclusão. Então, se nesse momento, tá? Nesse momento, o estatuto está dizendo o seguinte, nesse momento aqui, ele já tem que preparar a sua defesa, né? Se não fazer, sob pena de reclusão, que perde o direito de produzir provas e perde o direito de arrolar. Então, a defesa prévia é muito importante. A apresentação da defesa prévia, se a comissão entender que está comprovada a inexistência da autoria ou infração, poderá antecipar o relatório final e opinar pelo arquivamento do feito, aquilo que eu disse para vocês, né? Eu já vi muitos casos, o cara conseguiu aí matar um PAD na defesa prévia, né? Então o cara faz aí uma defesa prévia muito consistente, apresenta provas, requer provas, né? E já faz o quê? Já rola testemunhas. Aí a comissão fala, cara, esse cara aqui é inocente, né? Entendeu? É inocente, né? Havendo 2 ou mais acusados, o prazo em comum será de 20 dias. Isso aqui é padrão internacional também, tá? Então, se tiver 2 acusados, o prazo não é de 10, é de 20 dias. Os prazos, em geral, a critério da comissão, poderão ser prorrogados pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. No caso de recusa do acusado em tomar ciência da cópia da notificação,
O prazo para a defesa contar-se-á da data declarada no termo próprio pelo membro da comissão, o servidor que fez a notificação com a assinatura de uma testemunha. Isso aqui acontece, o cara chega lá, não quer receber a notificação, recusa, né? Beleza, o que ele faz? Ele faz um termo, chama uma testemunha e ali passa a valer. O problema é dele, né? Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para você, pedir desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas este vídeo é um vídeo demonstrativo dos nossos cursos aqui da Lá Concursos, especificamente voltados aí para concursos para o município de Sorriso. Se você quer continuar assistindo essa videoaula, você quer o material de apoio do professor, você quer acessar via site, onde nós temos, aliás, um plano de controle de desempenho do aluno, clica aqui embaixo, tem um link, a gente está fazendo um valor promocional aí, a lei orgânica do município mais o estatuto, gravado com essa qualidade, por apenas esse combo, tá? Por apenas aí R$30, tá? R$30 aí é um preço bastante promocional por um conhecimento de alto nível. E detalhe, se você vai fazer o concurso de Sorriso, clica aqui embaixo, na nossa área de vendas, nós temos diversos cursos específicos, inclusive iremos fazer um grande aulão de véspera. Beleza? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Encontrando o seu servidor no lugar incerto, não sabido, será publicado em edital, no prazo de 20 dias na imprensa oficial, o jornal de grande circulação, ou seja, ele vai ter que ser notificado, né? Na verdade, o termo aqui seria citado, né? Chamar ele para o processo, mas tudo bem, né? Vamos deixar passar aqui. Declarada a revelia, o que é revelia? O cara foi notificado para 10 dias apresentar a defesa prévia, que na defesa prévia ele deverá arrolar provas, constituir provas e arrolar testemunhas. Ele não fez, né? O que acontece? Ele vai ficar sem defesa? Não. Né? Não. Será designado de ofício, então o presidente da comissão vai designar de ofício, ou seja, por vontade da administração, um servidor estável se incumbir a defesa do acusado. Então o que acontece? Ele não pode ficar sem defesa, isso aí é a máxima do nosso direito. Não pode. Então vai chamar um cara, né? Tá certo? Para fazer a defesa, né, do acusado. A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, podendo requisitar, se houver necessidade, técnicos e peritos de qualquer órgão ou entidade municipal, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, né? Então, esse parágrafo 11, né, ele dá amplos poderes aí investigatórios para a comissão, ou seja, ele quer realmente que os fatos sejam aí resolvidos, que os fatos sejam esclarecidos, né? Então ele vai meios de prova. É assegurado ao servidor acusado o direito de acompanhar o processo pessoalmente e por intermédio de procurador, advogado, arrolar, requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular quesitos e indicar assistente técnico quando se tratar de prova pericial dentro dos prazos legais. Sim, né, provas de qualquer meio admitido em direito. Então, o acusado pode fazer isso. O que difere de um processo judicial é que, no Brasil, né, em raras exceções, não é permitida a sua autodefesa. Tá? A autodefesa você tem que ter primeiro formação em direito. Tá? Aqui não, aqui ele pode aí mandar bala. Tá? O presidente da comissão poderá denegar, ou seja, negar, né? Pedidos considerados intempestivos, ou seja, fora do prazo, impertinentes, proleratórios e irrelevantes para os esclarecimentos dos fatos, né? Então, o presidente da comissão verifica que o cara está enchendo de pedido. Para quê? Para o processo não andar, né? Às vezes, o que acontece? Eu conheço um cabra aí, um safado aí que foi demitido aí da Secretaria de Fazenda, que ele fez isso. Tá? O padre demorou anos. Por quê? Porque o advogado enchia de papelito lá pedido para o quê? Para ganhar tempo. A administração pública ela é lenta, né? Então a comissão tem o quê? A prerrogativa de negar. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial, quando for muito claro, né? O acusado e as testemunhas serão intimadas pessoalmente a depor mediante notificação expedida pelo presidente da comissão, pelo menos 48 horas antes da audiência, devendo a segunda via, como ciente, da notificação ser juntada aos autos, né? Isso aqui é importante. Então, o acusado, né, e as testemunhas terão que ser notificadas aí até 48 horas, né? Se a testemunha for servidor,
A expedição da notificação será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcada. Então é o seguinte, se o cara é servidor público, tá? Isso eu digo, se for servidor público, né? Se o cara for servidor público, tem o princípio da hierarquia. Então o chefe lá, que ele é o gestor de pessoa, então ele tem que saber, ele que vai notificar, né? Beleza? Ele que vai notificar, tá? Se for servidor. Aí é o seguinte, se ele for servidor, questão de concurso, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, tá? O depoimento pessoal e a oitiva serão prestados oralmente e reduzidos a termos, ou seja, escrito, né? Não sendo lícito o acusado ou testemunhas trazê-los por escrito. Então ele tem que ser oral. Ele quer a espontaneidade. Concluído o interrogatório do acusado, a comissão promoverá a inquirição das testemunhas. Então ele coloca aqui a sequência. Então, primeiro, né, vai ser o acusado, vai ser ouvido, tá? Depois do acusado for ouvido, aí tem o quê? As testemunhas. Primeiro de acusação, depois de defesa, né? Assim que funciona. Eu acho errado. Eu acho que o acusado tinha que ser ouvido por último, né? Por último, na minha modesta opinião. Em alguns estatutos é isso, por último, tá? 19. No caso de mais um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem das suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, procederá à careação. Então, se tem dois acusados no PAD, ouve separadamente, se tiver contradição, a careação. As testemunhas serão inquiridas separadamente na ordem sucessiva, acusação e defesa. Então, pela ordem, houve o acusado, testemunhas de acusação e testemunhas de defesa. Lembrando que muitos estatutos dizem que o acusado tem que ser ouvido por último. Eu acho que aqui tem que ser ouvido por último, porque ele tem que ter uma vantagem de estar se defendendo, né? Na hipótese 21, na hipótese de depoimentos contraditórios, proceder-se-á à careação entre os depoentes. Um fala uma coisa, outro fala outra. Aí coloca de cara a cara, vê quem que está falando a verdade, né? O procurador do acusado, ou advogado do acusado, poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, acompanhar diligências, perícias, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão, né? Isso aí eu acho uma falta de uma besteira. Então ele tem que perguntar para o presidente da comissão e o presidente da comissão pergunta para as testemunhas, né? Eu já vi isso aí, é um saco, né, cara? Eu fazia o seguinte, o cara perguntava para mim, né? Eu falava assim, o senhor pode responder. Aí pá, ele respondia, né? Para ir. Senão eu teria que repetir toda a pergunta. Às vezes o cara fazia uma pergunta tão grande que eu nem lembrava mais. Ou não era para ter falado isso, mas vamos embora, né? Encerrada a instrução do acusado, que né, será notificado para apresentar a defesa final. Aí, num prazo de 10 dias. Tá? Então ele fez, ó, a defesa prévia. Tá? Defesa prévia, canetão preto, eu adoro o preto, mas esse preto não tá. Então o cara fez aqui, tá? Vamos de novo aqui. Ele fez aqui, né? A defesa final, só para vocês entenderem. Primeiro foi a defesa prévia. 10 dias ele fez a defesa, apresentou as provas, as testemunhas, né? Aí você fez o quê? Você fez os interrogatórios, a produção de provas, né? E agora, a defesa final. Acabou, não tem mais produção de provas, né? Então, tem 10 dias. Então, ele vai pegar tudo aquilo que acontecer e vai rebater. E vai rebater, né? Cara, é muito importante esse documento dessas alegações finais, né? Isso tem no direito penal. E tem também aqui no administrativo. Então, esse aqui é um documento importantíssimo. Aí você tem que contratar um advogado bom, tá? E eu tenho uns caras bons para indicar para vocês aí, tá? Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado como motivo de infração ilícita da comissão, solicitará que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, na qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Né? O que é isso? Né? No direito brasileiro, né, o cara, para ter um ilícito penal, ele tem que ter o quê? Ele tem que estar com as suas faculdades mentais, ele tem que ter o elemento dolo. Se o cara é um doido, não, ele não vai ser punido. É uma excludente de punibilidade, inclusive. O incidente de sanidade mental será processado em autos a separados e apensos ao processo principal, que ficará suspensa até a expedição do laudo pericial, que, se concluir pela insanidade absoluta, incurável, deverá o servidor ser aposentado proporcionalmente e ser relativa, curável, submetido ao tratamento médico psiquiátrico. Né? Então, aqui ele vai ser aposentado por invalidez, né?
invalidez da aposentadoria compulsória. As omissões, as denúncias ou portaria poderão ser suprimidas a qualquer tempo, antes do relatório final, dando ciência ao acusado no prazo de 5 dias. O que acontece? Às vezes a comissão lá percebe que houve um erro, né? Houve um erro, ele corrige, para evitar o quê? Que o processo seja derrubado pela justiça lá na frente. Tá? Artigo 204. Apreciada a acusação, a defesa, as provas produzidas, a comissão elaborará o relatório final, minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que baseou para formar sua convicção. Então agora é o relatório final, depois de tudo isso. O relatório sempre será conclusivo, sim ou não, pela autoria do fato ou materialidade da infração, quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor e a indicação das penas possíveis a serem aplicadas. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o disposto legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes. Então ele faz um relatório aí, tudo mastigadinho, para quem? Para a autoridade competente julgar. O processo administrativo disciplinar, com o relatório final da comissão, será remetido à autoridade que solicitou a sua instauração para o devido julgamento. Então, quem julga não é a comissão. A comissão não julga agora. Agora a gente vai para o julgamento, né? Aí, no caso, nós temos duas pessoas para julgar, né? Primeiro, quem que instaura? Está dito lá. Quem instaura vai ser quem? Vai ser lá, quem instaura vai ser o secretário, né? Secretário de administração. Que eu disse que hoje a tendência é para a Controladoria Geral, tá? O secretário de administração. Então vai para ele. Ele vai julgar. Vai julgar o quê? Até a pena de suspensão de 90 dias. Tá? Depois disso, quem que vai julgar vai ser o prefeito, que é demissão, cassação e destituição. Né? São esses três aí, quem vai julgar vai ser o prefeito. Em outros casos, a competência punitiva vai ser lá do secretário, né? Se a autoridade julgadora proferirá a sua decisão no prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período contato de recebimento. Então, ele tem 60 dias, né? Para quê? Para ele julgar, 60 mais 60. Se a penalidade for aplicada exceder a alçada da autoridade, por exemplo, demissão, que solicitou a instauração do processo, este encaminhará por essa autoridade competente que decidirá. Ou seja, só tem que decidir aquele que tem capacidade punitiva. Havendo mais de um acusado e diversidade de sanções, o julgamento de todos caberá à autoridade competente para imposição mais grave. Então lá tem um cara lá que é para demissão, o resto lá é para suspensão. Então vai ser o prefeito, ele vai julgar tudo, né? Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade que solicitou a instauração do processo administrativo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrante contrário à prova dos autos, né? Então, se a comissão identificar que ali, tá? Se identificar que ali o cara é inocente, ele vai arquivar agora. É inocente. O prefeitão olha lá. Porra! As provas dizem o contrário. Aí ele pode contrariar. Aí vai um outro princípio. Então, o relatório ele não é vinculativo. Tá? Quem julga, ele pode arquivar, ele pode agravar a pena ou pode atenuar a pena ou pode seguir o relatório. Tá? Só que 95% dos casos a autoridade segue o relatório, né? Ok? O julgamento acatará o relatório final pela comissão, salvo quando contrário às provas, ok, né? Quanto ao relatório final da comissão, contrariar as provas do auto, né? A autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou inocentar o servidor. Realmente ele faz um julgamento, né? Verificada a ocorrência de vício insanável, aí, ó. Então, a comissão pisou na bola, não cumpriu os prazos, por exemplo. A autoridade que solicitou a instauração do processo administrativo disciplinar encaminhará os autos à Procuradoria-Geral do município. Na verdade, todos passam por lá, né? Para análise e parecer que, se concluir pela inexistência de nulidade, devolverá os autos para o julgamento. Se concluir pela existência de vícios processuais, declarará sua nulidade total ou parcial e encaminhará os autos à Procuradoria Jurídica para a correção do vício, né? Isso aqui é o quê? É uma medida jurídica de prevenção da próprio município, né? Porque é muito desgastante, né, cara, para o serviço público. O cara é demitido, lá na frente a justiça volta e fala, porra, o cara
por falha no processo, não estou nem dizendo se ele é culpado ou não, e ele volta, né? Do julgamento realizado pelo superior hierárquico do acusado, cabe recurso, nos termos do artigo 103, né? Então cabe recurso hierárquico aí, né? Os atos administrativos ocorridos fora do prazo legal não impliquem nulidade do ato, né? Ou seja, desde que não haja prejuízo do acusado, né? Tem PAD que demora 3, 4 anos, né? E aí? Aqui não, esse prazo não é fatal, né? São prazos orientativos. Eu, na minha opinião, tinha que ser fatal, né? A autoridade julgadora que der causa à prescrição, que trata o capítulo 3, 3 anos, né? Será responsabilizada na forma tal, né? Extinta a punibilidade por prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato no assentamento dos indivíduos do servidor, né? Infelizmente, nós temos muitas prescrições aí intercorrentes. Quando a infração estiver capitulada como crime ou contravenção, será remetida, pô, de novo, cara, né? De novo, 3 vezes isso, né? Ok, vou até passar aqui, né? O servidor responder ao processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido aposentado voluntariamente após a conclusão dos processos. Então, isso aqui aconteceu até com uma amiga minha, né? O que aconteceu, né? Ela, né? Ela foi envolvida num pátio, o cara não tinha nada a ver com o negócio, ela ia aposentar no próximo mês, esse pátio demorou 3 anos e ela ficou lá. Ela não pode ser demitida nada, né? Serão assegurados transportes diários os membros da comissão e o secretário quando obrigados a se deslocarem para outro município para a realização da missão especial, né? Às vezes você tem que dizer, aqui tem muito no estado, o município não vai ter lá. Revisão do processo, tá? Então, o que acontece? Aqui é revisão do processo, né? O que é revisão? Então, você tem aqui o recurso, que eu já expliquei para vocês, que é dirigido, tá? Aliás, vamos pela ordem aqui, né? Você tem, né? Cara, uma puta aula de administrativo que vocês tiveram nesse curso, né? Você tem um pedido de reconsideração, beleza? Você tem um recurso e você tem aqui a revisão. O pedido de reconsideração por quem tomou a decisão, é o chefe. E o recurso é do chefe, do cara que decidiu, né? E a revisão? A revisão é quando ocorre fato novo. O cara foi condenado, foi demitido, beleza. 10 anos depois surge uma prova nova que vai inocentá-lo. Aí a família vai lá e pede, ele mesmo pede o quê? Um pedido de revisão. Então tem que ter um fato novo, né? Ó, o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. No caso, foi a pedido de ofício. A administração pública descobre, né, uma prova que inocenta o cara, então vai ser de ofício. Quando se aduzirem fatos novos, isso cai, ou circunstâncias susceptíveis de justificar a inocência do punido, ou a inadequação da penalidade aplicada. Então, quando surge um fato novo, tá certo? Ele pode ser revisto, né? Aí. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, está reafirmando, ainda não apreciados no processo originário. E tem que ser coisas novas, que não foram já apreciados no processo. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Então, ele vai ter que provar aí esse fato novo. Em caso de falecimento, a ausência do desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão. Vamos supor, o cara foi demitido, ficou tão chateado que morreu. 10 anos depois, a família descobre fato novo. Então, a família entra com o processo revisional. Por quê? Cara, vai ter, primeiro, vai cancelar, ele vai ser reintegrado, vai receber todo esse período e vai ter direito aos pensionistas aí da família, né, porque o cara morreu. Tá? No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. O requerimento da revisão do processo será dirigido à autoridade julgadora, que, se autorizar a revisão com ou sem efeito suspensivo, encaminhará-lo o processo com pedido ao procurador-geral do município. O procurador-geral do município devolverá o processo à autoridade que autorizou a revisão do processo quando entender
pela inexistência de fatos novos ou circunstâncias na hipótese em que será arquivado. A revisão ocorrerá apenso ao processo originário. Então tem o processo originário e vai ter o processo revisional, que vai andar ao lado, apensado, grudado, né? Até para qualquer, né? A petição inicial, o requerente pedirá dia e hora e a produção de provas na inquirição das testemunhas que ia rolar. Então ele já vai pedir, não tem defesa prévia, já vai pedir a produção de provas e as testemunhas para iniciar o processo. A comissão revisadora, que poderá ser a mesma do processo, aqui, ó, isso aqui eu não concordo, tá? Isso aqui, ó, poderá ser a mesma, nos outros estatutos não pode, só esse daqui de Sorriso, tá? Estou sempre falando os pontos aí, né? O processo administrativo disciplinar terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos, né? Então você tem aqui, ó, sindicância, 60 mais 60. O PAD, lindão, 90 mais 90. Revisional, 60 mais 60. Tá? Opa, não tem revisão, só tem 60 dias, né? É isso mesmo? É. Terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos, né? Aplica-se aos trabalhos da comissão revisora no que couber as normas e procedimentos próprios da comissão do PAD disciplinar. Então, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Todas aquelas regras lá de notificação, citação, vai ser a mesma. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade de até 30 dias, contado do recebimento. Tá? Então, quem aplicou a penalidade, ele vai julgar, tá? O processo revisional. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição dos cargos em comissão, que será convertida em exoneração. Então, aqui, tá? Ele vai voltar, isso aqui são os efeitos ex-tunc. Tá? Então ele vai ser indenizado caso aí ele venha a ser demitido, né? E aí a revisão. Só que eu nunca vi um processo revisional dar certo, gente. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade, né? Então o que acontece? O cara chega lá, apresenta as provas novas, só que essas provas novas eu digo para você o seguinte, que é prejudicial aí o cara. Pode agravar a pena? Não, não pode agravar a pena, já passou. Da Seguridade Social do servidor, né? O município de Sorriso recolherá a previdência que estiver vinculado. Quais? O regime geral, que é o INSS, e o regime próprio do município. O plano de seguridade do servidor será regido pela previdência própria, no caso dos estatutários. Do Poder Legislativo, né, último, ó, título 9, né? Acabar logo aqui essa aula aqui, falta 5 minutinhos só, tá? As funções de confiança indicadas e destituídas pelo presidente da Câmara têm caráter provisório. Então, lá é outro poder, tem independência, então ele faz as nomeações. Os cargos em comissões do Poder Legislativo têm caráter provisório e serão preenchidos por livre nomeação e exoneração pelo presidente da Câmara. Então, as funções de confiança e cargos em comissões, tá? É ad nutum, né? Livre nomeação e exoneração. A diferença é que as funções de confiança é para exclusivamente servidores. As nomeações para cargos públicos será feita pelo presidente da Câmara, respectivamente, em caráter efetivo. Então, quem nomeia a pessoa em concurso da Câmara de Sorriso é o presidente da Câmara, quando se tratar de cargo provido mediante aprovação de concurso público. Em caráter provisório, quando se tratar de provimento de comissão. Tá? Respeitados os limites máximos fixados no artigo 27 dessa lei, o Poder Legislativo poderá fixar jornada de trabalho inferior aos seus servidores, né? Ou seja, lá é sempre meio período, né? 30 horas, né? A remuneração dos servidores, né? É que lá é o quê? Lá no outro fala que é 40 horas semanais, né? Não é isso? A remuneração dos servidores do Poder Legislativo é retribuição pecuniária, dinheiro, a que este tem direito e será compreendida do vencimento acrescido das vantagens, né? Beleza? Terminamos. Opa, aí, ó. Disposições gerais e finais e transitórias. Aí, ó. O chefe do Poder Executivo poderá proceder à regulamentação necessária à perfeita execução deste, ou seja, a lei está autorizando ele ditar decretos para aplicação disso, né? Ficam revogadas disposições em contrário, em especial a Lei Complementar 029, 093 e 101 de 2029. Entra em vigor na data da sua Palácio da Cidadania, 6 de maio de 2011, Clomir Bedim, prefeito.
E aí, galera, gostaram? É? Gostaram? Gostaram aí da aula aí? Bacana, né? Bacana, artigo a artigo. Podem ter certeza, cara, que o conhecimento desse curso é para a sua vida e vai te ser útil para em algum momento da sua vida para concurso público. Pode ter certeza, a forma que eu expliquei artigo por artigo, assim que estuda para concurso. Tem que ter energia, tem que ter vontade, não pode ter preguiça, tem que estudar com aprofundamento dos assuntos. Meus amigos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá aqui.